pegando um pouco desse teu gancho, né? A única parte ruim ali, a questão do fiscal, queria até entender e aprofundar um pouco mais contigo, até porque ontem mesmo o Tesouro divulgou ali que a dívida bruta do governo, ela atingiu 77,8% do PIB em junho, e a gente sabe, né, o quanto essa questão do fiscal, ela é, de fato, importante ali para travar e para segurar essa velocidade, né, da dívida bruta aqui do Brasil. Inclusive, desde o governo Lula, né, do início desse governo Lula, a dívida pública já avançou 6,1 pontos percentuais. Queria entender um pouco da tua leitura, se você acha que, de fato, o aumento dos gastos traz cautela com o rating do Brasil. Paula, o relatório de ontem, acho que a parte mais importante, de fato, foi aquele quadrinho que vem no final, né? Para quem tem interesse de acessar, é disponível no site do Banco Central. Só entrar lá, vai estar em estatísticas fiscais, vocês conseguem acessar. No final ali do texto, onde o Banco Central detalha um pouco mais das contas, fala sobre a dívida líquida, sobre a dívida pública, aonde foi o maior impacto, no final tem um quadro estatístico onde ele mostra para cada variável econômica a variação e o impacto que isso tem na dívida. A gente viu o impacto e o que assusta é que o Banco Central ele faz questão de reforçar que o câmbio tem impacto imediato, né? Ou seja, a cada 1% de valorização no acumulado, né, que se estende ali dos 12 meses, você tem um impacto de 0,09 direto para a dívida bruta do nosso país, né? Então, a gente tem essa questão do crescimento das despesas atrapalhando, né, no sentido de não só, como a gente vai ver hoje, mais detalhamentos por contas, mas o conjunto dessas contas ficaram piores a qualidade, né, na medida estatística que esse relatório traz. Na sequência, você tem esses impactos que deixam a gente mais pessimista, né? Porque são variáveis que não tem controle, a gente não tem como controlar diretamente. Então, se eu tiver a expectativa que a inflação, por exemplo, continue eu tenho uma expectativa de uma inflação mais alta esse ano, mais alta para o próximo ano, eu tenho que corrigir o custo dessa dívida com o impacto proporcional que ela tem desse aumento. Né? E esse impacto real acontece se não houver dissipação dessa alta de inflação. Isso vale para a Selic, vale para câmbio também, tá, pessoal? Se eu não conseguir diminuir nos 12 meses, porque você tem um mês de disparo de inflação, um mês de disparo de câmbio, a dívida ela não ela é afetada imediatamente, mas ela consegue dissipar isso se o câmbio voltar a cair, se a inflação voltar a arrefecer. Se a gente começa a ter um acumulado, ou seja, né, ali na medição dos 12 meses, novamente esse custo impactado, a dívida vai ficar muito pior, o qualitativo fica muito pior. E a dívida pública é o principal termômetro de risco país que a gente tem. Tendo uma expectativa de um risco país pior, começa a virar aquela bola de neve, aquele problema com as engrenagens econômicas, porque a gente vai perder primeiramente o quê? Fluxo, aumentou o risco país, você perde fluxo, e a economia brasileira é dependente disso, e aí a gente começa a ter esse problema em cadeia, né? Eu sei que a maioria das pessoas não entende porque esse controle, essa atenção muito grande em relação a esse medidor dívida-PIB, mas é exatamente por isso, porque ele é o termômetro do risco país. A gente teve esse aumento, perde fluxo, perdeu fluxo, a gente começa a ter um descontrole, né, da estabilidade econômica muito preocupante que começa a variar. E toda vez que a gente piora essas variáveis, a gente piora a dívida também, né? É um efeito quase que em círculo que acontece. Então, Paula, o relatório de ontem ele foi importante também por sair antes da super quarta, né, da decisão do Copom amanhã, que eu tenho certeza que o Banco Central vai se debruçar em cima desses números para dar o alerta do que a gente tem que ficar mais atento, né? Se é a questão das variáveis macroeconômicas ou de fato está concentrado o risco maior nessa crescente da dívida. Acredito que, obviamente, né, o balanço de risco ele sempre vem assim, mas aquele parágrafo que fala sobre fiscal, ele é muito aleatório, né? Tem decisões que vem uma frase para a gente trabalhar e, como foi no último, quase um parágrafo com maior detalhes para a gente estimar. Então vai ser muito importante, acho que foi muito importante E agora a gente trabalha com dados e não com falas, né? Concluindo aqui que a gente estava falando junto com o Felipe, as falas. Essa decisão vai ser diferente, né, do Banco Central. A gente tinha
as falas atrapalhando porque não tinha dados, então era só expectativa pelo dado e pelos relatórios, e essa decisão não. Essa decisão a gente tem os dados e tem os relatórios divulgados. Ô, Ariane, inclusive, até para a gente expandir um pouquinho mais sobre essa decisão, você espera um tom mais duro? Por que eu estou perguntando isso? Porque na curva de juros, enfim, nos movimentos dos DIs, a gente já consegue ver a precificação de aumento de juros. Muitos casos falando da necessidade de aumentar juros por causa da desancoragem do fiscal e das expectativas de inflação. O Banco Central pode sinalizar ou já tirar do radar, ou pelo menos tirar do radar cortes e colocar no radar elevações, se não mudar a trajetória, como ele costuma fazer, geralmente não dando guidance, mas falando, olha, como ele tirou a alta em algumas reuniões passadas, talvez voltar para a pauta de discussão, dizer que houve alguma conversa sobre esse aspecto de elevar juros. Talvez a dureza ou a rigidez do Banco Central venha nesse sentido? Acredito sim que o tom do comunicado de amanhã vai vir mais hawkish, até porque, como citei anteriormente, agora temos os dados, temos os relatórios. O Banco Central vai fazer um alerta sobre o que a gente tem que se debruçar sobre e prestar atenção. Só isso já vai deixar o comunicado mais hawkish, né, um tom mais duro. A questão da alta, acredito que não. Essa possibilidade de trazer uma intenção ou deixar aberto ali para uma interpretação de que pode vir trazer uma alta, eu ainda não consigo acreditar nessa possibilidade se eu observar as últimas falas do Campos Neto, né? Ele mesmo falou que, olha, não é o cenário do Banco Central, não está em discussão, mas estamos abertos, que é a frase mais comum e que ela acompanha todos os documentos e todos os comunicados. Se for, o Banco Central está propício a fazer qualquer movimentação necessária para garantir a estabilidade. Essa frase, ela sempre deixa aquela dúvida quando o comunicado fica muito superficial, né, inicialmente, de que, olha, pode acontecer, porque você deixa livre a interpretação dos técnicos. Se eu sou mais pessimista, eu vou interpretar essa frase da disponibilidade do Banco Central de fazer qualquer esforço necessário para a estabilidade, que ele pode vir a trazer juros mais altos. Se eu estiver mais otimista, eu vou entender que o Banco Central vai manter e que está remota a possibilidade de inversão da tendência de política monetária. Então, acho que, de novo, também concordo com você em questão de não colocar nenhum guidance, acho que vai deixar, e nem data dependência, né? O Banco Central deixou muito aberto de vamos ter que esperar os próximos acontecimentos, mas não deixou entender também na última leitura que os dados seriam divulgados, seriam 100% tomadores ali da responsabilidade de decisão, né? Até porque a gente estava naquele momento, na última reunião do Copom, de que não haviam dados e não haviam relatórios. A gente só tinha, né, as comunicações e as intenções sendo colocadas na mesa. Dessa vez isso vai mudar. E pelo que a gente viu, e hoje, né, vai ser muito decisório, esse relatório de hoje pode causar e pode dar a continuidade dessa abertura da curva de juros, da abertura das implícitas, e por conta disso, o Banco Central pode alertar novamente, como fez na última comunicação, um parágrafo só em relação a isso, né? Falando que o problema da inflação brasileira é a desancoragem nesse momento, ou seja, o tamanho da aversão a risco que o Brasil tá vivendo e que depende dessa parcela para qualquer tipo de afrouxamento de política monetária. Não só isso, Felipe, acho que a situação cambial e de atividade, não só aqui no Brasil, mas no mundo, também deve deve embasar essa questão da desancoragem da inflação, porque a gente fica, né, os investidores eles ficam não só com medo da questão fiscal brasileira, mas olhando para o mundo, né, e mesmo percebendo a desaceleração gradual da inflação, o nível de atividade ainda muito expansivo, né, muito satisfatório, e desconexo, né, da magnitude de juros que a gente tem no mundo hoje. Isso também preocupa. Então, eu acho que o Banco Central vai bater mais essa questão
da desancoragem do que propriamente o dado corrente, né? Apesar que a gente teve ali a inflação ainda se mostrando, principalmente inflação ao produtor, que a gente teve uma leitura hoje, inclusive, do IPP, e voltou, né, a registrar uma inflação mais forte. No entanto, o número final do IPCA, ele mostra desaceleração mês contra mês, que é importante acontecer. E, de fato, fica por conta da inflação maior do custo envolvido nas implícitas e na abertura de juros. Participação, obrigado mais uma vez por estar aqui conosco. Até a próxima semana, uma ótima terça-feira para você, até a próxima. Eu que agradeço, uma ótima semana a todos. Gostou desse vídeo? Não esqueça de deixar o seu like aqui na programação do YouTube e acompanhar o restante dos nossos conteúdos. Eu deixei separado aqui 2 vídeos super interessantes sobre economia e negócios. Então, clique nestes links e, claro, acompanhe o restante da programação da BMC News. Informação que gera valor.